paz, boa noite. Bom estar em casa. Eu fiquei surpreso com a presença de vocês e agradeço a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Às vezes a missão de ser mensageiro é uma coisa espinhosa, incômoda, difícil. Principalmente quando a gente tem que levar uma palavra que a gente gostaria de trazer outra. Ligaram para mim, acho que foi Thalita e Guilherme, me perguntando qual seria o tema da pregação. E eu confesso a vocês que não tinha nada disso em mente. Não tinha título, não tinha nome, porque eu vinha relutando em trazer essa palavra. E a palavra estava assim: Igreja Unida, Povo de Deus, Igreja Universal, Igreja Católica. Mas na hora que a mim me perguntaram, a palavra do Senhor chegou assim: Igreja doente, igreja saudável. E eu fiquei me perguntando, Senhor, que título tão estranho para isso aqui? O que é? Como é que a igreja pode estar doente? Como é que a igreja pode estar saudável? E aí o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito das coisas que eu tinha lido e me deu uma outra visão, uma outra forma de contemplar a palavra. E o mais interessante é que há momentos, é como se nós olhássemos para um mesmo objeto e víssemos nele um ângulo, uma percepção bem diferente. E depois, quando algo muda na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, aquele mesmo objeto começa a tomar novas conotações. E foi isso que acabou acontecendo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de que nós nos perguntássemos: será que uma igreja pode ficar doente? Será que uma igreja pode ficar saudável? O que é a igreja e quem é a igreja? E será que no nosso caso, a nossa igreja, ela é saudável ou ela é doente? Ou ela está saudável ou ela está doente? Sabe por que dessas considerações? Eu conversava com o Júlio a respeito de uma coisa. Quando a gente pega os podcasts, que vai assisti-los e olhar, parece que eles têm uma sequência. E parece que tem temas que se repetem. É a mesma coisa, não sendo a mesma coisa. O tema é o mesmo, dito de formas diferentes. Agora, por que será que esses temas têm se repetido? Eu, como professor, tenho um ponto de vista. Toda lição que se repete é porque não foi aprendida. E por que será que tem sido essa ênfase em cura coletiva, cura do corpo? E aí começa a palavra de Deus a falar a respeito de algumas coisas. Esse negócio não quer me ajudar. Igreja. Ser igreja significa ser parte de uma comunidade de fé. Um grupo de pessoas unidas por um compromisso com Jesus, com a vivência da sua fé e a construção do reino de Deus. Envolve a comunhão, o cuidado mútuo, o apoio, a vivência de uma fé em unidade e amor. Bonito, né? Mas tem algumas coisas que me chamam bem a atenção. Primeiro, comunidade, unidade comum. Pessoas unidas por um compromisso com Jesus Cristo. Buscando a vivência da sua fé, a construção do reino de Deus, e isso tem que ser feito a partir da comunhão,
da unidade, do apoio mútuo, do cuidado mútuo e da vivência de uma fé em unidade e amor. Uau! Aí a gente já teria muita coisa. Como é que a gente pode pensar nisso? Atos. A igreja de Atos. E viviam unanimemente no templo, nas orações, no partir do pão, tendo tudo em comum. E por que será que aquela igreja tinha esse modelo saudável? Algumas coisas se impõem. Primeiro, aquela igreja esperava uma coisa que nós não esperamos. Ou pelo menos deveríamos esperar, mas parece que não esperamos. A volta iminente de Jesus Cristo. Para eles, que tinham visto, que tinham ouvido falar, que eram testemunhas da ascensão de Cristo, e ouviram dele que ele voltaria, eles estavam esperando que fosse logo. Mas aí os anos se passaram, o tempo se passou, e lá mesmo no primeiro século, outro texto diz, a gente está esperando que ele volte, mas as coisas continuam as mesmas do tempo do nosso pai. Do meu avô, está aí, do mesmo jeito. Será que a nossa perspectiva também não é essa? Jesus Cristo vai voltar um dia. Nós não vivemos mais a iminência disso acontecer. Eu tenho um amigo de seminário, Armando, que ele era uma das pessoas mais estranhas que eu conheci na minha vida e mais adoráveis que eu conheci na minha vida. E Armando tinha um hábito que às vezes assustava. Muitas vezes nós olhávamos um para o outro e nos perguntávamos entre olhares se ele não estava ficando doido. Todo dia ele perguntava, será que é hoje? Será que ele vai voltar agora? Será que é agora que ele vai voltar? Tem uma coisa em psicologia que a gente estuda em alguns espectros, que é hiperfoco. E parecia que o hiperfoco dele era esse. A única coisa que ele pensava dia e noite, noite e dia era isso. Você sabe que aquele homem era um homem diferente? O comportamento dele, a forma de agir, a gentileza, a grandeza de alma, a simplicidade. Parecia que ele só tinha aquela mesma roupa. Parecia que ele só tinha aquele mesmo sapato. Andava com uma cara que tinha um sorriso de canto a canto. Tivesse o que acontecesse, ele não perdia a paciência. Era um homem bondoso, gentil. Será que essa motivação nós perdemos? Sabe por quê? Porque parece que Jesus Cristo se tornou uma coisa. Um delivery dos nossos desejos, dos nossos sonhos, absolutamente carnais, humanos. Eu vou orar porque eu quero a casa. Eu vou orar porque eu quero o casamento. Eu vou orar porque eu quero a promoção. Eu vou orar e as metas são tão materialistas. E isso acaba contaminando a igreja. Algumas coisas me chamam muita atenção nisso tudo. Quando eu olho as definições clássicas, a igreja é a união de pessoas que professam a mesma fé, prática e vida em Jesus, em Deus Pai e no Espírito Santo, pessoas reunidas para buscar viver na graça e na unidade concedida por Jesus.
A igreja está doente. O povo de Deus está doente. E eu não estou me referindo à igreja local, INE somente não. Eu estou me referindo à igreja cristã contemporânea. O evangelicalismo, o catolicismo. Estamos doentes. Como é que tu pode dar um diagnóstico desse sem uma anamnese? Nem precisa. Quando a gente olha as práticas das igrejas, o próprio diabo está denunciando. Olha as práticas das igrejas. Os pastores viraram coaches, se tornaram CEO, se tornaram animadores de auditório, não digo todos. Mas o que a gente vê na internet? Mas o que a gente vê nas redes sociais? E o testemunho do povo que se diz cristão? Quantos escândalos? Escândalos financeiros, escândalos morais, escândalos sexuais, escândalos políticos. Parece que o diabo se apropriou de uma ideia. Vamos fingir que somos cristãos, porque isso dá ibope, porque isso dá dinheiro, e assim foi feito. Mas há um consolo. E esse consolo está em Efésios, uma das cartas que mais fala sobre a igreja. Um dia eu me arrumo com esses óculos. Efésios 6:12. Aqui vai falar da igreja militante, que é a igreja que está na terra. Colocou o texto. Pois a nossa luta não é contra pessoas ou contra carne e sangue, mas contra os dominadores desse século. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Que a igreja está passando por aquele momento que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Parecia que o diabo tinha ganho a partida, que o negócio dele estava resolvido. Ele morreu ali. Só que a surpresa veio 3 dias depois. E o que parecia perda era ganho. Agora, pode até parecer ao diabo e aos nossos olhos que tudo está perdido. Mas a igreja tem dono. E o dono, o cabeça da igreja, diz em Efésios 5, 26 e 27, fala da igreja glorificada, que Jesus passou por tudo para santificar, purificando a igreja com a lavagem de água pela palavra e para apresentar a si mesmo a igreja glorificada, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Luiz, como é que tu diz que a igreja está doente e o texto diz que a igreja santa e irrepreensível? É. Mas isso é depois do agir de Deus. Do micro para o macro e agora para o individual. Quanto o diabo tem investido contra essa igreja local? Essa igreja aqui, nós, INE. Quantos de nós temos aberto portas, espaços, a gente chamaria de brecha, eu não chamo de brecha não, eu digo portas.
para que Satanás haja nas nossas vidas. Essa igreja passou por uma peneira e está passando por outra. Muita gente vai embora e muita gente vai ficar. E muita gente vai chegar. Eu fico me perguntando como vai ser o pastorado dessa igreja e como vai ser a membresia dessa igreja. Parece que está chegando um tempo em que nós não vamos ter muito mais tempo. O diabo luta para que haja desunião entre os discípulos. Tiago 3,16. Porque onde há zelo e espírito de contenda, ali também há confusão e toda a obra má. Tiago 3, de 14 a 17. Está lá no 16. Porque onde há zelo e espírito de contenda, ali também há confusão e toda a obra má. Sabe o que o diabo está fazendo? Lutando para que haja desunião. E sabe qual é a arma que o diabo usa? Essas brechas que nós damos. E sabe qual é a sede do que ele usa? O ego. Ego hiperinflado. E a linguagem do ego, ela é infantil, grotesca e ao mesmo tempo doentia. Sabe qual é a linguagem do ego? É assim. O culpado foi ele. Olha, eu estou no meu direito. Eu não consigo perdoar. Eu sou assim mesmo. Será que eu não tenho direito? Ou assim, culpada é ela. Eu não. O ego insufla o nosso lado pior. Gera contenda. Sabe, a coisa mais demoníaca que pode acontecer dentro da igreja é uma briga, um medir de forças entre duas pessoas que já foram amigos ou amigas. Sabe por quê? Porque tanto um quanto o outro tem um arsenal de informações. Sabe dos erros, dos defeitos, da qualidade e dos pontos fracos. E insuflado pelo ego e pelo demônio, vai usar todo esse conhecimento que tem contra o outro. E parece uma coisa tão simples, né? Mas tudo isso vai contra a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós nos tornamos meros ouvintes da palavra de Deus. Esquecemos da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não perdoamos nada. E não contamos que aquele que agir sem misericórdia será julgado sem misericórdia. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não chega nem a terceira. Porque é a primeira, a segunda. 3 vezes já, nunca mais eu olho na cara dela. E se ela olhar para minha cara, eu dou no cacete.
Não é caricatura, é o que acontece dentro das igrejas. É o que acontece na nossa igreja. Língua maldosa, ferina. Sabe o que é que a palavra diz? A língua pode ser um mar de fogo, de destruir. Olha, eu não sei não, viu? Mas disseram, é palavra de Satanás. Disseram não existe. Fulano disse, chame ele aqui, vamos resolver. E tem uma coisa bem cruel no meio disso. As lideranças, eu vou ser bem específico, os pastores são tão cobrados. Cada um tem sua ideia de igreja ideal. E quer influenciar o pastor a tornar o sonho dele de igreja ideal. Na igreja ideal, ele que traz a ideia sempre é muito favorecido. Então, deixa de existir a comunidade para ser uma organização em prol do pensamento do outro. Aí cadê a unidade do espírito? Não sei onde fica. E às vezes nós nos esquecemos de que púlpito não é palco. E fica visível. As encenações, as nossas encenações. Ser crente daquela porta para cá é muito fácil. Ser crente dali para fora é muito complicado. Mas esse muito fácil está se tornando complicado. Porque nós nem disfarçamos mais. Olhamos para a cara do outro de maneira torta. Não falamos mais um com os outros. Cumprimentamos. Ele não fala comigo, fala mais nunca. Agora, eu lembrei de um padre, um amigo meu, falando de pequenos poderes. A pergunta é, quem é que está ganhando com isso? O seu ego? A igreja está perdendo. Em qualidade de vida, em comunhão. Deus tem muitas bênçãos, milagres a fazer. Onde há divisão, Deus não opera. Um reino dividido contra si mesmo não prospera. Aí a gente fica perguntando, mas a igreja da gente está tão murchinha, tão pequenininha, tem o evangelismo, vai 4 gatos pingados, tem uma ação, 4 pessoas somente. Olha a igreja, o tanto de cadeira que tem. Eu fiquei me perguntando, será que o povo não está vindo porque o pastor da igreja não está aqui? Não, porque se for Letônio, será? Então eles não são crentes em Jesus Cristo, nem servos de Jesus Cristo. São crentes e servos do pastor? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ao longo desses anos, eu tive algumas experiências de observação dessa igreja que eu não costumo dividir com as pessoas. Mas eu vou falar a vocês de algumas pessoas que eu vi entrar sem citar nomes. Eu vi muita gente entrar na igreja. Ficou, se esforçou até se formar. Depois que se formou, passou a viver exclusivamente para a profissão e foi embora. Algumas outras pessoas entraram, viviam na igreja até se casar.
casaram, foram viver bem felizes longe de Cristo e da igreja. Algumas pessoas entraram na igreja em busca de palco, de púlpito, de ser o pastor da igreja, ou presbítero, ou diácono. Não conseguiu, foi embora. Está pastor em outras igrejas. Eu vi uma certa pessoa que entrou na igreja, lutou e lutou, fez e fez porque queria ser pastora, queria ser pastor, abriu a igreja e fechou a igreja. Eu pergunto, que tipo de relacionamento nós estamos desenvolvendo com Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para nós que somos essa igreja? Qual é o tipo de relação que eu tenho com Ele? E qual o tipo de relação que eu tenho com o diabo? Eu não quero nada com o diabo, não. É mesmo? É mesmo? Alguém sabe me dizer quem é o diabo? Bom, já que vocês estão falando muito alto, eu vou lhes ajudar. Aquele que tem espírito de contenda não é de mim, Jesus Cristo, mas é do diabo, que é o pai da contenda. E ele agita os corações dos homens para contenderem entre si e para contenderem contra a igreja e um contra os outros. O diabo é aquele que veio para matar. Pois é. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ou a cabeça, como queiram usar. Ele lutou contra a cabeça. E levou o cabeça da igreja para a cruz. Com insultos, cuspindo, destruindo o corpo de Cristo. Só que ele estava completamente enganado. Porque o que parecia ganho para ele foi a perda. Mas agora, no tempo atual presente, ele não tem mais o que fazer contra o cabeça da igreja. Mas e o corpo de Cristo? Que ainda está aqui. Que ainda está na luta. Será que ele desistiu de tentar destruir? Bom, eu perdi. Mas tem uma coisa, ainda tem tempo. E se eu tenho tempo, sabe o que é que eu vou fazer? Vou atrapalhar o tanto que puder. E vou arrastar o tanto que puder. No céu eu levei um terço dos anjos. Imagina desse povinho aqui. Será que nós não estamos nos enganando? Será que eu não estou me enganando? Achando que Deus é amor. É. Mas eu me esqueço tão rápido que Deus também é justiça. E quando chegar a hora da justiça? Que desculpa eu vou ter? Que desculpa você vai ter? Nós conhecemos a palavra quando é ao nosso favor. É assim, graça para mim, justiça para o meu irmão. Só que o seu irmão também pode dizer a mesma coisa. Então, a justiça vai retornar a você de qualquer forma. Há uma lei inexorável. O que o homem plantar, isso o homem colherá. O que é que eu estou plantando nos meus relacionamentos dentro da igreja? O que é que eu estou plantando nos meus relacionamentos dentro da minha família?
que é que eu estou plantando dentro do meu relacionamento amoroso, afetivo, pessoal? Ah, Luiz, mas eu sou pecador. Eu também sou. Mas se a gente se esquece do resto, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Fostes chamados para anunciar as obras de Cristo, o Evangelho, anunciar a morte dele e a ressurreição na cruz do Calvário, sede minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Samaria, nos confins da terra. Será que a gente não está fingindo por um valor de consciência para cumprir escala, para dizer, eu sou crente e estou fazendo a minha parte? Será mesmo? Essa debulha, eu acho que vai começar a acontecer no estreito, no pessoal. Eu não estou profetizando mal, não. Muito pelo contrário. Quando cheguei, eu estava ali sentado e dizendo, mas meu Deus, como está sendo complicado esse processo e como eu estou vendo as minhas misérias emocionais. Sabe por quê? Ultimamente, os meus limites de paciência, de intolerância, têm sido testados além do que eu imaginava, além do limite. E eu tenho visto claramente a mão de Satanás e Deus permitindo. Hoje eu saberia que traria a mensagem. Me preparei, fiz as minhas orações, os jejuns, estudei e saberia que para chegar aqui mais cedo eu teria que sair de casa mais cedo. Me preparei. Dei uma margem de quase 1 hora para chamar o Uber e passei 45 minutos esperando o Uber. Senhor, eu quero chegar na igreja, Pai. Eu quero chegar na igreja, eu quero chegar na igreja. E aquilo foi me inquietando, me inquietando, me inquietando. E aí uma mulher apareceu, e essa mulher apareceu soninha. Eu disse, ótimo, vou vir com a mulher. E primeiro era 15 minutos, depois ela mudou o rumo, era 18, depois ela, de passados mais ou menos em 7, 8 minutos, ela mudou de rumo de novo, era 22, e 45 minutos se passaram. Eu disse, de novo, Senhor, o que é isso? Você não tem o controle de nada. Senhor, mas eu estou querendo ir para a igreja, mas eu estou querendo chegar mais cedo, estou querendo falar com o povo. Você não tem controle de nada. Vai existir situações em que você vai pedir socorro e não vai ter ninguém para lhe ajudar. Você vai bater na porta e a porta não vai se abrir. Você vai contar que está fazendo a coisa certa, está fazendo tudo certo, mas vai dar tudo errado. Porque você quer ter o controle. Abra a mão do controle. E aí, quando eu vi aquele tempo passando, eu já me irritando, eu disse, não, eu vou confundir o diabo, eu vou começar a louvar, dar glória a Deus. E aí, aparentemente, do nada, veio à minha cabeça, cancela essa corrida. Mas cancela essa corrida como? Se outra demora vier assim, cancele esta corrida. Eu cancelei. Na região não tinha carros. E mesmo assim eu chamei o Uber. E, fora de toda perspectiva, fora de todo controle, depois de 48 minutos, em 2 minutos o Uber chegou. Um homem veio lá não sei de onde,
parou, entregou uma mulher e, naquele exato momento, foi a hora que eu chamei o Uber. Eu entrei no carro, vim e vinha pensando no caminho. Como o ego está sendo provado, como eu estou sendo testado nos meus limites. Paciência, confiar em Deus, acreditar que Ele está fazendo a coisa do jeito que Ele quer, que Ele tem planos nisso. E aí eu passei a olhar e fiquei vendo assim, Deus sabia do que estava acontecendo, Ele contemplou a minha angústia, Ele contemplou o zelo, e Ele trouxe um homem de boa viagem para o engenho do meio, para 2 ruas depois da minha, a mulher descer. E na hora exata, sabe tudo milimetricamente coordenado, orquestrado. E isso denunciou a minha falta de fé. E isso denunciou a minha pretensa teoria cristã. Por quê? Muito simples. Eu sabia, teoricamente, que Deus está no controle de tudo. Só que eu não acreditei. Eu queria fazer com minhas próprias forças. E queria, com minha oração, que Deus mudasse os planos dele. E Ele não mudou. Ele mudou a minha perspectiva. Por que é que eu estou contando essa história de Uber? Quantos Uber nós estamos esperando? Impacientes, angustiados, nervosos, apressados. E já está tudo planejado. Tem coisas que, teoricamente, eu sei. Tudo que é seu vai chegar às suas mãos. Segundo os planos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que isso tem a ver com a igreja? Com a nossa igreja saudável ou doente? Primeiro, quem tem o controle da igreja é Cristo. Depois, o diabo está lutando contra a igreja, e a igreja somos nós. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe no miúdo o que é que significa? O diabo pode fazer o que ele fizer e ele não vai vencer a igreja. Depois, tem uma grande questão. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados e potestades, que estão no reino espiritual. Então não há luta contra a carne. Pare de ser mesquinho e de ficar brigando, arengando, como um menino pequeno, com o seu irmão dentro da igreja. Deixe de ser cínico. Isso eu estou dizendo para mim também. Abra mão do ego. Abra mão de ter razão, de ter direitos. Se lhe roubarem a túnica, deixa a capa aí também. Se lhe roubarem a capa, deixa ir a túnica. Se der num lado do rosto, dê o outro. A gente é muito seletivo. Eu vou fazer aquilo que me interessa e que satisfaz o meu ego. Essas outras coisas aqui, 70 vezes 7, não, dá para sair. Amar a Deus sobre todas as coisas, não, mas a minha namorada, a minha esposa, ela pode ficar bem pertinho, quase em primeiro lugar. Deixa para lá. Vamos lá, assim. Se der uma tapa no rosto, dê o outro lado. Bem, eu até posso dar o outro lado, mas já com a mão preparada. Acabou de dar no outro lado, eu sinto-lhe a mão. 70 vezes 7. Vamos fazer o seguinte. Eu aguento 7, porque na lei de Moisés dizia assim, e a 70 quem vai dar sou eu.
E assim vamos nós, domingo a domingo, arrastando a fantasia de crente, arrastando a máscara de crente, arrastando a cara de crente, arrastando o perfume de crente, indo para a igreja. Ah, eu sou crente, eu estou salvo. Do quê? Da miséria emocional? Hum. Das ações demoníacas? Ação demoníaca, sim. Você lembra de Pedro? Quem dizem que eu sou? Ah, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Sim. Mas, não, o Senhor não vai fazer isso não, porque arreta para trás Satanás. Será que Satanás usou somente a vida de Pedro e não pode usar a gente, não? Thalita disse uma coisa aqui que me remeteu a outra coisa bem particular. Eu conheço um homem que passou 40 dias e 40 noites vendo o mundo espiritual. Ele tanto via anjos como via demônios. E um dia, dentro de uma igreja, ele viu o demônio dentro da igreja. A gente costuma dizer que isso aqui é solo santo. É. Mas Satanás é atrevido. Quantas vezes, de formas sutis, nós damos espaço a Satanás? E sabe quando é que começa essa guerra espiritual? Aqui. Quando eu ocupo o lugar. Quando o ego ocupa o lugar.